Olá, boa tarde. Meu nome é Fred Cal, sou advogado, mestre em Direito, diretor da Moinho Sociedade de Advogados e venho aqui hoje trazer a vocês o conhecimento sobre o ativismo judicial praticado pelo STF, pela qual eu passo a pontuar. A técnica utilizada atualmente pelo STF para justificar a sua interferência no legislativo em visível ativismo tem como base meramente a teoria doutrinária. Existe um artigo, que é o artigo 5210 da Constituição, que ele aduz o seguinte: suspender a execução, no todo ou em parte, da lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ao julgar um caso concreto, o STF tem que enviar ao Senado Federal as leis declaradas inconstitucionais. O Senado analisa se há razão ou não para a decisão proferida. Com isso, aprovado no Senado, essa decisão do Senado passa a ter efeito erga omnes, ou seja, para todos se submeterem no Brasil inteiro. Só que, para permitir o ativismo e não precisar do legislativo, surge a teoria da abstrativização do controle difuso ou a transcendência dos motivos determinantes. Qual o STF não manda nada para o Senado, ele mesmo, o STF, abstrativiza sua decisão no caso em concreto, ou seja, o torna o caso concreto em abstrato, em concreto, e faz valer para todos. Transcende a decisão do caso em concreto em decisão erga omnes, para todos. Ou seja, o próprio STF deixa de mandar o caso para o Senado e ele mesmo decide por si só, validando para o Brasil inteiro, e esta condição se encontra no livro do ministro Gilmar Mendes, excluindo o Senado Federal e a norma constitucional qual o STF julgou ser guardião. Mais grave, ativismo judicial. Estamos recentemente julgando no STF a equiparação a crime de racismo à homofobia. Existe uma lei, a 7716 de 89, que trata do crime de racismo, que fala sobre as condições de tipificação e não aduz em seu bojo nada sobre homofobia. Embora a lei nada fale sobre homofobia, está ganhando força dentro do STF tal equiparação. E assim, por decisão em ativismo judicial, passará a ter força de lei. Não há crime que não haja lei anterior que o defina. Isso não está só no Código Penal, está também na Constituição. Ninguém pode ser tipificado por fato que não conste em lei. Quem faz as leis é o Congresso Nacional. Se o STF faz valer sua vontade, teremos na história o primeiro crime tipificado por decisão judicial. Me pergunto como seria a denúncia do Ministério Público nesses casos. Uma combinação com a decisão judicial? Ativismo judicial gravíssimo. Os intérpretes da Constituição. O livro Sociedade dos Intérpretes da Constituição, escrita pelo alemão Peter Abben, traduzido para o português pelo ministro Gilmar Mendes, sustenta que todas as pessoas podem ser intérpretes da Constituição. ONGs, entidades de direitos humanos, enfim, todas passam a opinar sobre a Constituição, visando defender sua forma de ver e aceitar as leis, em detrimento dos seus valores pessoais. Ministro Gilmar Mendes. A partir disso,
vários nomes foram criados para justificar o ativismo judicial. Exemplo disso, com ótica positiva, é a mutação constitucional. A mutação constitucional é um conceito que está em todos os livros constitucionais, é algo que alguns autores escrevem de forma positiva, como se isso realmente fosse bom, mas o que seria a mutação constitucional? A mutação constitucional é um processo informal da Constituição. Para termos uma mudança na Constituição, o processo é muito mais difícil, iria requerer um quórum absoluto, muito mais trabalhoso no Congresso. A mutação constitucional coloca o Congresso em segundo plano, ou melhor, retira do Congresso desse processo e coloca nas mãos do Judiciário o poder dele mesmo, Judiciário, fazer uma mudança informal na Constituição, deixando a formalidade do Congresso de lado e passa a mudar informalmente a Constituição. Um exemplo disso, nós vemos o artigo 226 da Constituição, qual o STF, por meio de mutação constitucional, mudança informal da Constituição, estendeu o conceito de família aos casais homossexuais, através da ADI 4277 do Distrito Federal. A partir daí, o STF muda a Constituição, o CNJ passa a legislar em cima deste ato, criando uma resolução em que os cartórios não podem se recusar a celebrar casamento civil dos casais do mesmo sexo, enquanto a Constituição proíbe expressamente o casamento de pessoas do mesmo sexo. Veja, não estou aqui analisando o mérito de ser ou não bom esse ato. Estou exemplificando quanto a mudança informal da Constituição pelo STF. Quais são as diferenças formalmente constitucionais e as materialmente constitucionais? Tem tudo a ver com a concentração de poder pelo STF. As formais são as normas que estão na Constituição, no regramento, mas não possuem essência constitucional. As que possuem regimento constitucional e possuem essência constitucional são as chamadas normas materialmente constitucionais. Isso pela condição analítica da Constituição. O que delimita é que as normas materiais constitucional devem prever organização de poderes, estrutura do Estado, processo legislativo, sistema de governo, ou seja, são normas que devem estar dispostas na Constituição para que o Estado possa existir. A exemplo disso, temos o artigo 242, parágrafo 2º, que prevê a existência do Colégio Pedro II no Rio de Janeiro. Observemos que o Colégio Pedro II não tem nada a ver com a estrutura fundamental para a existência do Estado, mas consta no normativo como norma formal. Essa é a diferença entre ambas as normas. Assim, verifiquemos a concentração de poder no STF, ou seja, se tudo é matéria constitucional, já que nossa Constituição é extremamente analítica, tudo passa a ser matéria constitucional e, assim, tudo passa a ser competência do STF. Ou seja, todos os assuntos possíveis passam a ser competência do STF. Configura-se a unipresença constitucional, gerando a concentração dos poderes nas mãos do STF. Forte abraço.